Então vamos lá, questão aqui aplicada pela banca FCC em 2025, questão clássica, né? Questão clássica sobre a demonstração dos fluxos de caixa, onde ele te dá o balanço patrimonial de um período, aliás, de 2 períodos, e a DRE desse último período em análise. Então, questão clássica, né? Ela sempre cobrou isso, vai continuar cobrando. O que ele está querendo? Olha, sabemos que a empresa pagou dividendos no valor de 115.480, com base nessas informações, qual que foi o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Então, questão clássica, né, da banca, onde você vai calcular o fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto, ou seja, partindo-se do lucro líquido do exercício, fazendo os ajustes olhando primeiro para a DRE e depois para as variações das contas operacionais do ativo e do passivo, tá bom? A única coisa de novo que eu vejo nessa questão é que ele não deu o lucro líquido, ele deu o lucro operacional, ele deu o resultado operacional, que no final das contas aqui é o lucro líquido, né? É o lucro líquido, eu vou te provar como, tá? Ou seja, aqui teve um resultado operacional do período, não houve, por exemplo, despesa com imposto de renda, o que é um tanto quanto estranho, né? O que é um tanto quanto estranho, mas enfim, é o dado que ele deu. Aqui, o dado que ele deu é que o resultado operacional do período é 245.480. O que, se você for analisar, vai ser o resultado líquido do período. Como é que eu sei que foi o resultado líquido do período? É só você ver como é que foram as distribuições. Inclusive, as distribuições aqui foi uma questão mal elaborada, né? Não acho que mereça anulação, mas ela é uma questão mal elaborada. Eu vou te falar o porquê. Porque olha só, eu vou escrever aqui, depois a gente apaga, só para não ficar bagunçado. 245.480 foi o lucro líquido. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Porque esse lucro ele tem que ser o que? Distribuído. Ele tem que ser distribuído, não é? Foi lá para a conta lucros acumulados e vai ser distribuído. Aí ele falou, olha, que 115.480 foi para dividendos. Só lembrando que pagamento de dividendo, em regra, é classificado como fluxo de caixa das atividades de financiamento, razão pela qual a gente não vai considerar aqui. Alternativamente, eu posso classificar isso como um fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais, mas é uma alternativa, não é a regra. Então, eu vou adotar aqui a regra, atividade de financiamento, tá? Atividade de financiamento. Bom, e eu tenho também para as reservas, né? Então, por exemplo, olha só que interessante, para a reserva legal, quanto que eu distribuí para a reserva legal? Veja que a reserva legal, olha, foi de 80 para 120. Aliás, cuidado aqui, né? Em regra, a FCC coloca aqui do lado esquerdo o ano mais antigo, do lado direito o ano mais recente. Aqui ele inverteu os conceitos, então cuidado aí. Então foi de 80 para 120, isso quer dizer que para a reserva legal foi R$40.000. Foi R$40.000 para a reserva legal. E eu vejo aqui, olha, que R$90.000 foi para a reserva de contingência. Ou seja, se você somar isso aqui, você chega em 245.480, justamente o valor aqui que ele apresentou como resultado operacional do período, ou seja, corresponde ao lucro líquido, tá? Ao lucro líquido. Então a gente vai partir aqui de 245.480, não porque é o resultado operacional do período, porque é o lucro líquido, tá bom? Porque é o lucro líquido. O correto aqui seria ele informar a despesa com imposto de renda, enfim, ter uma DRE ali mais completa. Por que eu falei que os dados não são bons? Porque se você perceber, ele destinou, considerando que o lucro é 245.480, ele destinou para a reserva legal um montante superior a 5%. Não poderia fazer isso, ele destinou 40 mil para a reserva legal. Para eu destinar 40 mil para a reserva legal, tem que ter um lucro de R$800.000, né? 5% disso é 40 mil. Então veja que é uma questão inconsistente. Ou seja, os dados que ele forneceu, eles estão inconsistentes de acordo com a regra da própria lei lá no artigo 193. Mas enfim, não acho que isso vai ensejar a anulação da questão de jeito nenhum, tá bom? Bom, feita essa observação, então vamos começar aqui a análise da questão. Então vamos lá, vou apagar essa bagunça aqui, senão a gente não vai ter espaço. Aqui só fiz uma crítica aos dados da questão. Então vamos lá. O que a gente tem aqui de início? O lucro de 245.480. Então vou colocar aqui, olha, lucro líquido do exercício 245.480. E lembra que eu vou olhar para a DRE. Vou olhar para a DRE procurando o quê? Despesas que não sejam em fluxo de caixa, como a depreciação e amortização. Então aqui, olha, R$50.000, sendo 30 de depreciação e 20 de amortização, vou fazer essa soma, mais a depreciação e a amortização.
50 mil reais. Vou considerar aqui tudo junto, só para ganhar espaço. E eu vejo aqui, olha, resultado de equivalência patrimonial, que foi positivo em 110, mas não gera fluxo de caixa. O débito correspondente aqui a este crédito vai lá para a conta investimentos. Então, menos o resultado de equivalência patrimonial 110. Os únicos ajustes aí que eu tenho para chegar até o lucro que ajustado. Lucro ajustado aqui de 185.480. E agora eu vou fazer os ajustes das contas operacionais. O que a gente tem de conta operacional aqui, olha? A gente tem aqui, olha, de conta operacional. No ativo, o que a gente tem de conta operacional? A gente tinha um saldo inicial das contas operacionais, vou colocar aqui, olha, 330 mais 290. Então a gente tinha um saldo aqui de 620 e passou para um saldo de 450 mais 225, 675. Então houve aqui um aumento, né? Então só vou passar para cá, que faltou espaço. Lucro ajustado 185.480. Então houve aqui um aumento, né? Um aumento de 55 mil reais nas contas operacionais do ativo. E lembra que um aumento nas contas operacionais do ativo ensejam em ajuste negativo, oposto. Não é? Vamos dar uma olhada aqui no passivo. Quais são as contas operacionais que eu tenho? Fornecedores operacional, salários a pagar, aluguéis a pagar também. Então, olha só, eu tenho um saldo inicial lá no passivo de 320,90 dá 410. Então, 410 mil. E um saldo final que é de 220 mais 145 dá 365 mais 80. 445. Então, houve aqui um aumento de 35 mil reais, não é? Um aumento de 35 mil reais. Lembra que o aumento nas contas operacionais do passivo, aqui de 35 mil reais, 410 para 445, vai gerar um ajuste positivo, mesmo sentido. Então, mais com isso, o fluxo de caixa das atividades operacionais vai ser 185.480 menos 20, aí, né? 165.480. 165.480, portanto, a alternativa C é o gabarito dessa questão aqui clássica da Banca Fundação Carlos Chagas sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Seguinte, eu tenho um recado para você que tem dificuldade em estudar contabilidade geral, avançada e também contabilidade de custos. Entre os dias 27 a 29 de maio de 2025, eu vou realizar 3 aulas totalmente gratuitas falando sobre o caminho das pedras para que você domine, enfim, essas disciplinas. E para você participar é super fácil. Faça o seu cadastro clicando no link que está na descrição desse vídeo. Um grande abraço, te aguardo lá.